conhecida, sim ou não, irmãos? No livro de João, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 14, nós temos a história de Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreinha, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, neste sábado, 31 de agosto de 2024. Observamos aí a retórica do pastor Galberia alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Já prego há muito tempo. Não muito tem bom dia a nada de todos. novo nessa história que eu possa assimilar para a minha vida espiritual. Já vou te adiantando uma coisa. Se você prega a história de Nicodemos, se você já conhece a história de Nicodemos, eu convido você a prestar atenção a esta meditação. Porque certamente você irá ver a história de Nicodemos em outra direção que você ainda não tinha percebido. Amém? Para nós começarmos então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, para ver, aí vocês vão concluir de fato que vocês irão rever sobre a história de Nicodemos, tem alguma novidade para a tua vida. Quando você lê a história de Nicodemos, João capítulo 3, verso 1 a 14, termina lá no verso 14, você consegue ver um homem que se encontrou com Deus, com Jesus, em algum momento, Jesus explicou sobre o plano da salvação. E no final da história, você vê o Nicodemos salvo, perdido, ou não consegue identificar. Não me responda, responda para você mesmo. Pastor, qual é a pergunta, pastor? A pergunta é a seguinte: você lê a história de Nicodemos. Quando você termina de ler toda a história, você vê Nicodemos salvo, vê Nicodemos perdido, após se encontrar com Jesus, ou não dá para identificar? Veja. Se você teve dificuldade de dar essa resposta para você mesmo, isso quer dizer que você não conhece a história de Nicodemos. Você já leu, mas você não conhece a história de Nicodemos. Então preste atenção. Diante disso, irmãos, introdutoriamente, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em livros sinóticos? Já, sim ou não? Sim. Quem já ouviu falar em livros evangelhos sinóticos? Levante a mão. Pronto, como já venho percebendo, poucas pessoas. Então, um dos meus papéis aqui é dar informação, né? Bíblica. Então, irmãos, por que é importante essa informação? Veja, os livros sinóticos, podemos dizer que os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos. Quais são? Novo Testamento: Mateus, Marcos e quem? Está na sequência, né? Esses 3 evangelhos do Novo Testamento são considerados, conhecidos como evangelhos sinóticos. São similares. A história que é contada no livro de Mateus, geralmente você vai encontrar em Marcos, em outra ótica, às vezes igual, e também em Lucas. Pastor, essa informação é importante por quê? Porque vejam, nós estamos vendo a história de Nicodemos em um livro sinótico, irmão? Sim ou não? Não. O livro de João não faz parte dos livros sinóticos. Para vocês entenderem, existem algumas histórias no Novo Testamento que só João conta. A história de Nicodemos é uma delas. E por que eu estou falando sobre a questão dos livros sinóticos? Primeiro, para que você entenda, quando você estiver lendo qualquer história em um dos evangelhos sinóticos, você precisa conferir nos outros 2, ok? Primeiro, você precisa disso daí. Segundo, você precisa compreender um outro detalhe. Existem informações de extrema importância que somente João conta e não temos em nenhum dos livros sinóticos. Não somente a história de Nicodemos. O primeiro milagre de Jesus, por exemplo, também está no livro de João. Agora, veja só o que eu gostaria que você entendesse a respeito disso daí. Se você procurar no Novo Testamento, Jesus resumindo um passo a passo da salvação, do plano da salvação, você só vai encontrar em um livro da Bíblia. É no livro de João, é no capítulo 3, é na história de Nicodemos com Jesus. Diga amém. Pastor, não entendi. Quer dizer então que Jesus só fala o passo a passo do plano da salvação no livro de João, no capítulo 3, na história de Nicodemos? Exatamente. Será que essas informações
lhe dar mais importância de prestar atenção no que nós iremos estudar nessa manhã, irmão? Sim ou não? Porque veja, de Gênesis a Apocalipse, o plano da salvação aparece, sim ou não? Várias vezes, por várias pessoas, sim ou não? Mas eu estou dizendo para vocês que Jesus, de forma didática, ensinando o passo a passo da salvação, você só encontra em João, no capítulo 3, na história de Nicodemos. Uma vez tendo dito isso, vamos fazer o seguinte: vamos reler a história de Nicodemos com Jesus, e aí no final você não responde para mim, responde para você mesmo. Você vê Nicodemos salvo, perdido, ou não dá para perceber? Então preste atenção à leitura. Nós já oramos, João no capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim, irmãos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é o Senhor e Mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus, no verso 3, respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode o que, irmãos? Não pode ver o reino de quem? De Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de que, irmãos? Da água. E do que, irmãos? Do Espírito. Não pode entrar onde, irmãos? No reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e para onde ele vai. Assim é todo que é nascido de quê, irmãos? Do Espírito. Então Nicodemos perguntou: mas como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e demos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem, irmãos? O Filho. Então Jesus finaliza a conversa com Nicodemos com uma profecia. No verso 14 ele diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê aconteça o que, irmãos? Tenha a vida eterna. Ok. A pergunta é a seguinte, não responda para mim, responda para você. Ao reler a história, você consegue ver Nicodemos, ao conversar com Jesus, um homem salvo, um homem perdido, ou não dá para identificar? Ok, já tem essa resposta para você? Então preste atenção nos detalhes. Vamos começar nos detalhes. Irmãos, primeiramente, nós precisamos saber quem era Nicodemos. Como assim, pastor? No verso 1, a Bíblia nos deixa claro de quem era Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos fazia parte de um grupo de quê? Fariseus. Mas a Bíblia diz que ele era qualquer um. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz no verso 1, irmãos? Ele era um dos principais dos judeus. Pega essa informação. Atenção. No tempo de Jesus, existia já alguns movimentos de religiosos. Não como hoje, é claro, nem o cristianismo que Jesus estabeleceu não existia. Mas existia grupos de pessoas que se reuniam atrás de ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas no tempo de Jesus, irmãos, existia um movimento mais forte dentre todos que existiam no tempo de Jesus, um chamado de Sinédrio. Já ouviram falar nessa palavra? Sinédrio? Ok. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando no verso 1 a Bíblia nos diz que Nicodemos fazia parte desses fariseus e que ele era um dos principais dos judeus, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: Nicodemos era um dos que fazia parte do Sinédrio. Mas veja, para que vocês entendam quem era Nicodemos, o Sinédrio era um movimento religioso de estudiosos da palavra de Deus que
que precisava de pelo menos 3 requisitos para fazer parte do Sinédrio. E para vocês entenderem que não era qualquer um que fazia parte do Sinédrio, compreenda uma coisa: só poderia fazer parte do Sinédrio 70 pessoas, nem menos, nem mais. Quantas pessoas, irmãos? 70. Imagine o número de pessoas inteligentes, conhecedores da palavra de Deus, que existia no tempo de Jesus. E agora imagine que em uma seleção para fazer parte do Sinédrio só poderia ter um número limitado de 70. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, sim ou não? Sim. Nicodemos era qualquer um, irmãos? Não. Pega essa informação. Nicodemos não era qualquer um. Então, sabendo disso, fazendo parte do Sinédrio, esses 70 precisavam ter pelo menos 3 pré-requisitos. O primeiro pré-requisito para fazer parte do Sinédrio era ter um grande conhecimento da palavra de Deus, ok? Primeiro requisito. Segundo pré-requisito para fazer parte do Sinédrio, lembrando que precisava ter os 3. Se tivesse um, tivesse os outros 2, não poderia fazer parte do Sinédrio. O primeiro pré-requisito qual era, irmãos? Grande conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Segundo era uma grande influência. Quem fazia parte do Sinédrio precisava ser uma pessoa de grande influência. E terceiro, precisava ser rico. Ok? Ah, pastor, o cara tem um grande conhecimento da palavra, mas o cara não é rico, não poderia fazer parte do Sinédrio. Ah, pastor, o cara era um grande conhecedor da palavra, tinha dinheiro, mas não era influente, não poderia fazer parte do Sinédrio. Então eu pergunto, irmãos, Nicodemos fazia parte do Sinédrio, ele era qualquer um? Primeira informação é essa. Por quê? Pastor, por que é tão importante sabermos que Nicodemos não era qualquer um? Para a próxima pergunta: você acha que você é qualquer um? O que você acha? Pastor, às vezes eu me pego pensando que eu sou qualquer um. Quando eu olho para mim, pastor, eu me vejo assim, ainda, eu pareço ser alguém, mas na verdade eu sou qualquer um. Eu gostaria de dizer nessa manhã que você não é qualquer um, diga amém. Você simplesmente faz parte do povo remanescente dos últimos dias, amém? Por isso, você é qualquer um? Você não é qualquer um. Você precisa entender, nós adventistas somos conhecidos como povo da palavra, sim ou não? Primeiro pré-requisito para fazer parte de um grupo seleto, diga amém. Você também não é qualquer um, porque se você observar o povo que você faz parte, o povo da profecia bíblica, o povo remanescente dos últimos dias, você vai perceber que os adventistas são referências do mundo inteiro, sim ou não? Vai se falar sobre saúde, vão bater lá em uma linda e vão mostrar um grupo de adventistas que são influentes para o mundo inteiro sobre saúde, sim ou não? E quando se vai falar sobre outros aspectos na área religiosa, os adventistas são referências no mundo inteiro, sim ou não? A igreja adventista, não sei se já mudou, se já atualizou, mas até onde eu sei, a igreja adventista é a quarta maior organização do mundo, diga amém. Só perde para a NASA e mais uns 2 aí, irmãos. Agora, você é qualquer um? Você é qualquer um? Não. Pastor, agora, se tem que ter 3 requisitos, eu acho que eu estou pecando só em um item. Faltam minhas pratas. Você, que é o povo da profecia bíblica, você simplesmente é filho do dono de todo ouro e toda prata, diga amém. Se você não tem aqui, eu quero te dizer que você vai andar em estradas de ouro, amém? Você é qualquer um? Então você está parecido com Nicodemos. Nicodemos era qualquer um? Mas diga amém agora não, irmã. Porque ser parecido com Nicodemos é coisa boa, não. Pelo menos no primeiro momento. A irmã disse um amém tão forte. Tenho que falar para ela que no primeiro momento não é tão importante. Mas ó, o que eu quero lhe dizer é que Nicodemos não era qualquer um. E eu e você também não somos. O mundo pode dizer que você é qualquer um. O teu emocional pode te dizer que você é qualquer um. Mas se você faz parte do povo remanescente dos últimos dias, você, em nome de Jesus, entenda isso. Você não é qualquer um. Amém? Pastor, o senhor deu tanta ênfase nisso, por quê? Porque nós temos a tendência de ler a história de Nicodemos, vendo ele como um pobre coitado. E ele não era qualquer um. Pegando esta ótica de ver Nicodemos como quem de fato ele era,
Observe que no verso 1 a Bíblia já disse quem era Nicodemos. No verso 2 você percebe que Nicodemos vai ter com quem agora, irmãos? Vai procurar quem? Nicodemos. Vai procurar Jesus. Ele procurou de manhã, de tarde ou de noite? De noite. Pois bem, deixa eu beber aqui 3 caroços d'água. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Ele foi ter com Jesus, irmãos, de 2024, à noite. Sábado pela manhã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquele tempo, o povo que fazia parte do Sinédrio, uma das coisas que eles mais faziam era perseguir pessoas que diziam que eram Messias. E naquele momento, Jesus estava sendo já aclamado pelas pessoas, e as pessoas reconhecendo Jesus como sendo quem, irmãos? O Messias. Então eu te pergunto, o Sinédrio estava perseguindo Jesus, sim ou não? Sim, porque não tinha certeza que Jesus era o Messias. Agora, um participante do Sinédrio, a Bíblia nos afirma no verso 2, que ele foi ter com quem? Com quem, irmãos? Com Jesus. E ele foi ter com Jesus em que momento? À noite. Já foi explicado por quê? Por que foi que ele foi ter com Jesus à noite? Por quê? Porque ele não queria ser visto com... Eita, aí já entra um ponto importante. Vocês perceberam que eu estou comparando nós com Nicodemos? Por quê? Porque Nicodemos era um grande conhecedor da palavra de Deus. E mesmo parecendo ser lógico, por ele fazer parte de um grupo de pessoas que perseguia Jesus, parece ser lógico ele ter ido ter com Jesus à noite, porque não poderia ser visto com Jesus. Me parece que muitas vezes nós estamos como Nicodemos. Nós somos um povo do conhecimento da palavra. E me parece que muitas vezes nós só estamos tendo com Jesus, sabe quando? Às escondidas. Parece que muitas vezes, mesmo não sendo qualquer um, mesmo sendo o povo da palavra, me parece que muitas vezes nós só estamos indo ter com Jesus às escondidas, num culto de sábado, num culto de domingo, num culto de quarta-feira, ou no máximo em um PG ou em um JA. Porque se você, durante a semana, no teu ambiente de trabalho, ninguém sabe que tu é de Jesus, se tu lá no teu colégio, se alguém perguntar, tu sabe se a fulana é cristã, e ninguém souber dizer que tu é adventista, eu quero te dizer que você está de igual modo fazendo a mesma coisa que Nicodemos fez com Jesus naquele dia. Deu para entender? Às vezes nós colocamos desculpas, como acabamos de colocar desculpas a qual Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Não, irmãos, Nicodemos não foi ter com Jesus à noite porque ele não poderia ser visto com Jesus. Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele tinha vergonha de ser visto com Jesus. Tem diferença ou não tem? Porque se você está numa nação do pecado, você se depara com Jesus através de sua palavra e você se apaixona por Jesus, a Bíblia diz que nova criatura você deve ser. E você deve deixar para trás as coisas que estavam para trás e focar para o alvo, que agora é quem? Jesus. Agora, não existe a possibilidade de você ser um conhecedor da palavra de Deus e agora simplesmente dizer, não, eu só vou ter com Jesus no culto de sábado. Só vou ter com Jesus no culto de domingo às vezes. Em quarta-feira, se der tempo, eu vou ter com Jesus. E durante toda a semana, as pessoas que te conhecem no teu bairro, no teu trabalho, na tua escola, essas pessoas não sabem que você é de Jesus. Sabe por quê? Porque você está igual Nicodemos. Você conhece a palavra, mas você não está vivendo a palavra. Aí você tem vergonha de que as pessoas saibam que você é de quem? De Jesus. Irmãos, nós temos informações suficientes, bíblicas e proféticas, que nós precisamos ser a representação de Jesus por onde nós andarmos 24 horas. Sim ou não? E se isso não está acontecendo, nós estamos parecidos com quem? Com Nicodemos. Mas beleza, já entenderam que Nicodemos estava com vergonha de ser visto com Jesus. Por isso ele foi à noite. Mas ao chegar lá, aconteceu algo interessante ainda no verso 2. O que aconteceu? Ele foi tentar babar Jesus. De vez em quando eu pego os irmãos querendo babar Jesus também.
Como assim, pastor? Ele quis babar Jesus. Ele chega assim, Rabi, mestre. Não é assim? Eu vejo ele assim, ele chega. Porque se a intenção dele era outra, ele estava com vergonha de Jesus, como é que ele chega numa cara de pau e faz de conta que considera Jesus um rabi, um mestre? Que meu amigo, chamar alguém de rabi naquele tempo, meu professor, meu pastor, eles querendo babar Jesus, eles chegam para Jesus assim, rabi, mestre. Pastor, como é que o senhor sabe que a intenção dele era essa? Primeiro, que a irmã White fala. Segundo, que se você olhar direitinho no verso 2, você vai perceber que ele justifica por que ele chamou de rabi, mestre. Ele mesmo se pega na palavra. Observe, no final do verso 2, na continuação, diz assim, rabi, mestre, porque ele vai justificar. Porque alguém que faz o que tu está fazendo, só pode, ele está dizendo que acha que é isso. Ele está dizendo que tem certeza que é isso? Não, só pode vir da parte de Deus. Porque não é possível alguém fazer o que tu está fazendo e não ser da parte de quem? De Deus. Ele justificou o porquê que ele estava chamando Jesus de rabi, mestre. Ele tentou dar um migué ali em Jesus. Só, irmãos, que acontece um negócio interessante. Se você é um adventista miguelito aí e gosta de dar uma miguelada em Jesus, vai fazer oração, Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E como é? Não estou dizendo que é errado, não. Estou dizendo que às vezes tem uns caras que se apegam isso daí. Eu mesmo, de vez em quando, vou para Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus é excelso, Deus triuno das galáxias. Aí começa a botar Deus lá e Deus não precisa ser botado tão em cima. Porque ele não vai mais alto que ele já está. Eu desculpe, meu filho, porque a gesticulação aqui é grande, viu? Desculpe esse é o público também, que eu bati na câmera, depois ter batido na cara dele. Esse é o pastor Calvary. O fato é o seguinte, irmãos. Esse é o fato é o seguinte. Que vocês vislumbram exatamente a igreja adventista do sétimo dia. Tem pessoas aqui é que querem babar Barreira, número Jesus 50, no bairro com lindas palavras em suas orações ou no seu comportamento, sim ou não? Mas de fato, o coração como é que está? O pastor não sabe, mas quem é que sabe como é que está? Aí Jesus, sendo Deus, que sonda os corações, que sondou o coração de Nicodemos naquele dia, que está sondando o meu e teu coração hoje aqui, você vê que no verso 3, logo depois de Nicodemos dar aquela niquelada em Jesus, ele não fez nenhuma introduçãozinha. Ele já foi direto ao ponto. Por quê? Porque Jesus, ele sonda os corações. O que foi que Jesus falou no verso 13, irmãos? Jesus olhou para Nicodemos, lá na bolinha do olho dele, e disse assim, ó, em verdade, acompanha na tua Bíblia, se eu estou mentindo, vê aí. Às vezes penso que pode até mentindo. Verso 3, que diz o quê? Diz o quê? Em verdade, te digo, se não nascer de novo, não vai para onde, irmãos? O reino dos céus. Eis, será que Jesus conhecia o coração de Nicodemos? Porque se fosse o irmão dando a miguelada em mim, meu pastor, você não sei o que sou, irmão, que é isso, eu estudo não. Eu, no verso 3, eu disse assim, não, que é isso? Falso modesto, não, prego nada. Eu, né? Mas Jesus, que sonda o coração, já de imediato, um babão na frente dele, ele olha para o babão e diz assim, em verdade, te digo, se tu não nascer de novo, tu não vai para o céu não. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que no grego não tem essa expressão em verdade, te digo? Como assim, pastor? Não entendi. Entenda, para os gregos eles eram diretos. Então o negócio de redundância, em verdade, não existe. Quando foram traduzir para o português, tentaram pegar a essência do que Jesus gostaria de dizer para Nicodemos. Aqui na língua portuguesa se assemelha mais por algo que nós chamamos de pleonasmo. Já ouviram falar em pleonasmo? É um exagero da fala, para tentar expressar o que é que Jesus queria falar. Olhando no olho de Nicodemos,
Então, como os gregos não tinham isso, então eles colocaram em verdade te digo. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse dizendo assim, ó, Nicodemos, eu vou te falar uma verdade absoluta. Nicodemos, eu vou te falar uma verdade, que essa verdade não tem como ser verdade. De tanta verdade que é essa verdade. Não é um exagero, sim ou não? Pleonasmo. É um pleonasmo da língua portuguesa. Eu quero que você entenda com essa informação o seguinte: todas as vezes que você vê na Bíblia Jesus dizendo em verdade te digo, não tem como ser diferente do que Jesus está dizendo. Então não tem erro. Deu para entender? Aqui, geralmente, quem gosta de se utilizar dessa expressão, cara, eu vou te dizer uma verdade, mas cara, é uma verdade mesmo. Eu juro pelo meu filho que é verdade. Geralmente é um mentiroso para dizer isso. É ou não é verdade? Porque já sabe que vai falar tanta mentira por aí, que quando vai falar alguma coisa, tem que dizer, pelos meus filhos, pela minha mãe, quero que a minha mãe morra. Mas não tem gente assim, um mentiroso? Tem ou não tem? Para ter certeza que alguém vai acreditar no que ele vai dizer. Mas eu pergunto para vocês, Jesus já tinha mentido alguma vez na vida dele? Já mentiu? Não. Então Jesus precisava dizer em verdade te digo. Mas Jesus disse por quê? Porque aquilo que Jesus disse, da forma que ele disse, quem escutava tinha certeza que aquilo que ele falou, de fato não tinha como ser diferente. E o que Jesus estava dizendo? Aí eu pergunto, será que Jesus, que sonda o meu e o teu coração, está olhando para o teu coração nesse momento e dizendo, em verdade te digo? Ou então, fulano, eu vou te dizer uma verdade absoluta. Tu está vindo na igreja, tu está falando em meu nome, mas a grande verdade é que se tu não mudar, tu não vai para a eternidade. Eita! É pesada essa informação, sim ou não? Pois Jesus olhou para aquele homem. Ele era qualquer um, irmãos? Membro do Sinédrio. Ele era qualquer um, irmãos? Não. E Jesus olha para aquele homem e Jesus diz assim, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, em outras palavras, Jesus fosse cearense, ele diz assim, cara, é o seguinte, tu pode conhecer da palavra, tu pode ser rico, tu pode fazer parte do Sinédrio e ser influente, mas vou te dizer uma verdade, se tu não mudar, meu amigo, tu não vai para o céu não. Foi o que Jesus disse diretamente para ele. Imagine uma pessoa que não é qualquer uma recebendo essa informação de alguém que ele nem acreditava naquele momento. Aí vem o verso 4. O que é que tem o verso 4? Aí no verso 4, irmãos, no verso 4, Nicodemos olha para ele e diz assim, deu uma de doido, Nicodemos. Verso 4. É só você ler direitinho, você vai perceber, irmão. No verso 4, Nicodemos olha para Jesus, dá uma de doido, diz assim, mas como pode? Um homem velho que nem eu, nascer de novo, tem que entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? A maioria de vocês, eu tenho certeza, que ao ler a história de Nicodemos ficou com peninha dele, nesse momento. Ó, o bichinho não entendeu não, é? Olhou para Jesus e perguntou, como é que pode um velho ter que entrar de novo na barriga da mãe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão, não se engane. Não fique com pena dele não. Sabe o que a irmã White fala, desejado de todas as nações, na página 115? Ela diz que nesse momento Nicodemos estava sendo sarcástico. Na verdade ela utiliza a palavra irônico. Nicodemos estava sendo irônico com Jesus. Acabou a peninha dele? Eu confesso que a primeira vez que eu li, fiquei com esse tapar o bichinho. Velhinho não estava entendendo Jesus falando. Mas na verdade ele pensou, quem é esse filho de carpinteiro? Meu amigo, eu sou do Sinédrio. Não é qualquer. Não vou usar a expressão que o cearense usa não. Não sou qualquer um não. Pode amarrar que não consegue amarrar. Ei, sou do Sinédrio. Para fazer parte não é qualquer um. Conhecimento da palavra de Deus mais do que eu, só 69 que tem ali comigo. Porque eu faço parte do Sinédrio. Aí vem o filho de carpinteiro, andador de mula desse, todo simples, vem me dizer que se eu não mudar, eu não vou para o céu. Não tem condições. Ele foi irônico com Jesus. Aí, irmãos,
Jesus, conhecendo o coração dele, diz o que agora? No verso 5, ele diz assim, ó: em verdade te digo. Eita, já sabe o que é em verdade te digo, né? Aí Jesus assim, ó: em verdade te digo, quem não nascer. Aí no verso 5, Jesus é o único lugar na Bíblia que Jesus dá o passo a passo da salvação para Nicodemos, para mim, para você, para qualquer ser humano que passar nessa terra. No verso 5. Então, se eu fosse tu, memorizava, anotava, prestava atenção. Verso 5. Jesus olha para ele, já que ele deu uma de doido. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, vou te dar uma aula agora, filho. Que tu pode até fazer parte do sinédrio, mas tu tá cego aí, não tá sabendo do plano da salvação, não. Aí Jesus olha para ele no verso 5 e diz assim, ó: Nicodemos, em verdade, outra verdade absoluta que eu vou te falar agora: se tu não nascer da água e do Espírito, tu não herdarás o reino de Deus. Eita, foi pesado agora, sim ou não? Porque agora Nicodemos começou a pensar. Ele não era qualquer um mesmo, não. Ele conhecia o Antigo Testamento. E ele, peraí, nascer da água e do Espírito. Ele pensou: nascer da água, batizado. Não sou pagão, ele pensou, não sou pagão. Sou nascido da água. Nascido da água. Mas nascido do Espírito. E ele começou a puxá-la no conhecimento. Tinha conhecimento? Porque ele sabia que da água era nascido, mas do Espírito. Aí Jesus, percebendo que ele estava processando, isso é no verso 5, é? Aí no verso 6, aí Jesus diz assim, ó: porque quem é nascido da água é água, quem é nascido do Espírito é Espírito. Pastor, posta aí. É esse verso que eu nunca compreendi. Jesus chega e nascido da água é água, nascido do Espírito é Espírito. Que conversa é essa? Não, parece uma conversa vaga, sim ou não? Parece uma conversa vaga quem não leu o restante da Bíblia, irmãos. Quem não leu o restante da Bíblia é muito vago mesmo. Mas quem leu o restante da Bíblia, quando leu isso daí, disse: eita, meu amigo, Jesus agora foi forte, hein? Mas Jesus, percebendo que Nicodemos ainda estava querendo entender o que era nascido do Espírito, a irmã até contou aqui o que era nascido do Espírito. Aí Nicodemos, tentando entender o que era nascido do Espírito, aí no verso 7, eu acho, 7, aí Jesus diz assim, ó: não fique admirado se eu disser para vocês que tem que nascer de novo. É no verso 7? Aí no verso 8, aí Jesus dá aula, aí Jesus explica detalhadamente para uma pessoa que tinha o conhecimento que Nicodemos tinha. Ele tinha, era qualquer um, irmãos? Vamos ver se você vai entender. Você também não é qualquer um. Aí Jesus, é no verso 8, né? Aí no verso 8 Jesus diz assim, ó: aí contou a historinha, é ou não é? Aí no verso 8 Jesus diz assim, ó: Nicodemos, está vendo o vento? Não, né? Pois bem, do jeito que o vento vem, ele bate em você aqui, você não sabe de onde vem, para onde é que vai. Do mesmo jeito é a presença do Espírito Santo na nossa vida, amém, irmãos? Ixi, esse amém é de quem? Só de quem compreendeu, foi 4. Eu contei 4. Tá certo, tudo bem. Se foi só 4, então vamos mais profundo. É o seguinte: se você não entendeu o que Jesus quis dizer, vou dar só um spoiler para você. O maior teólogo da Bíblia que fala sobre nascer de novo, que fala sobre carne e espírito, se chama Apóstolo Paulo, tá certo? Então, se você não entendeu a historinha que Jesus contou para Nicodemos, que é o ponto principal, o que é nascido do Espírito, porque ele precisava nascer de novo, mas ele precisava nascer de novo de quantas coisas, irmãos? Só um, é? Era quantas? Quais eram? Da água. O que é nascer da água? Ser batizado. Beleza, todo mundo aqui, quase todo mundo nasceu da água, diga amém? Amém. Mas para ir para o reino de Deus é só descer na água?
O que Jesus disse? Tem que nascer da água e do... Então, se você sair daqui sem saber o que é nascido do Espírito, não deu em nada. 0 a 0. Então, vamos compreender? Eu estou afirmando para vocês que o maior teólogo da Bíblia que fala sobre carne e Espírito, nascer de novo, explicadinho, didático, se chama Apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 19. Gálatas 5. Sabe o que eu acho interessante? Nós adventistas somos legal demais. É porque é o seguinte, ó. A maioria aqui, se eu perguntar quem conhece o fruto do Espírito, todo mundo, eu conheço. Essa promoção todo mundo quer. Fruto do Espírito Santo: bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. As coisas que a Bíblia fica, Gálatas 5:22. Não é? Decorado, a gente sabe. Porque nós adventistas somos legais demais. O que é de promoção a gente quer tudinho. Mas o que tem que ser feito, aí a gente já pensa 2 vezes. Gálatas capítulo 5, irmãos, não fala só sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Gálatas 5, a partir do verso 19, fala sobre o quê? Sobre a carne. Preste atenção. Aí quando Jesus disse assim, ó, no verso 6, lá em João 3,6, quando ele disse assim, ó: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aí vem Paulo, teólogo, apóstolo Paulo, e aí vai decifrar o que Jesus disse no verso 6. Quando Paulo diz, Gálatas 5, 19 a 21, ele está dizendo: quem é nascido da carne é carne. Quando ele fala de 22 a 23, quem é nascido do Espírito é Espírito, ele está dizendo detalhes. Então a história que Jesus contou no verso 8, o apóstolo Paulo está dando detalhes. Deu para entender? Aí vamos lá. Mas quem é nascido da carne é carne, e do Espírito é Espírito. E para ir para o reino de Deus, para o céu, aquela fériazinha de 1000 anos depois, o céu será aqui, diga amém. Aí para ir para o céu, então tem que nascer de quantas coisas? Quais são? Quem é nascido da água? Levante a mão e diga amém. Do Espírito, não vou perguntar agora não, vou ler aqui primeiro. Para depois tu ver se tu, como é que tu tá. Olha, Gálatas 5, verso 19. Rapaz, o apóstolo Paulo é demais. Ele diz assim, ó: ora, as obras da carne. Você está doido para saber, quem é nascido da carne é carne. Como assim? Está aqui, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas. Irmãos, primeiramente, antes de ler aqui quais são as obras da carne, deixa eu só decifrar para tu o que é que o texto original está dizendo aqui. Está dizendo o seguinte, ó: as obras da carne, todo mundo sabe qual é, quando são conhecidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uns irmãos, aqui não, mas tem uns irmãos no planeta Terra que é assim, ó: eles cometem os erros da carne e querem se enganar, querendo dizer que não sabe que está fazendo errado. O que a Bíblia diz? Que se você está fazendo uma obra da carne, elas são o quê? Conhecidas. Você sabe que você está fazendo errado. Até porque você não pode ser condenado de uma coisa que você não sabe que é errado. E nós estamos no processo de julgamento. Na primeira fase, estamos sendo julgados já. Então, nessa fase que nós já estamos sendo julgados, não existiria a possibilidade de eu estar vivendo na carne sem saber que eu estou errando. Lembra quando Jesus ascendeu aos céus? Ele disse que deixaria conosco quem, irmãos? O Espírito Santo. E ele veio só para 3 coisas. 3. Nem mais do que isso, nem menos do que isso. Quantas coisas para fazer? 3. E ele só faz isso: nos convencer. De quê? Pecado, do juízo e da justiça. Então, se você fez algo da carne e dizer assim: não, será que é errado? Tu está dando de besta para Jesus, irmão. Ei, será que é errado comer um torresmozinho? Tem os irmãos lá com a boca cheia d'água, tenha calma. Eu sei que a vida pregressa foi um dia desse.
Eis. Aí você, será? Só uma vezinha não vai matar? Não é possível que tenha aqui um problema do porco nesse pedacinho. Foi queimado bem. Bota o mel aí tostadinho aí para matar esse bicho que vai para a cabeça aí do porco. Matou o porco, né? Vai herdar o reino de Deus? Vai? Quem é carne? Quem é nascido da carne? Continua na prática da carne. No último momento do juízo é o que, irmãos? É carne. É ou não é? E tem alguém inocente que não sabe? Deus não levará em consideração o tempo de ignorância. Mas eu faço questão, quando eu venho pregar, de não ter um ignorante me escutando. Por isso que eu falo bem explicadinho. Nem que demore, mas nenhum ignorante não vai ter. Eu tenho. Já terminar, você não vai ter uma comissão. Amém. Mais tarde o pastor está no JA, lá no Parque Universitário. 3 horas da madrugada, o pastor vai estar numa vigília e diz, irmão, 3 às 4, eu? Por quê? Porque nem a noite todinha, irmão. Você tem pena do pastor? Não, pastor, porque com o senhor o pessoal não dorme. Ele disse, eu não posso dormir não. Tem uma vigília lá no distrito, mano. Aí fui dizer, irmão, que ia. Não era para ter dito, viu? Distrito. Aí o irmão me ligou e disse, pastor, lembra, pastor, o senhor disse que, quando o senhor pregou aqui, o senhor disse que vinha. Eu digo, lembra, filho. A palavra está aqui. Quando é? Essa vigília? É sábado, eu disse. Até que horas, irmãos? Não, começa 8 e termina 5. Eu disse, tudo bem, qual é o horário? Não, o senhor vai ficar de 3 às 4. Eu disse, irmão, quantos pastores estão indo? 6. Eu digo, 3 às 4. Ele falou para mim, 3 às 4. Aí disse, pastor, já me deu o tema ainda, eventos finais, capítulos, escolha o capítulo lá, mas bota outro horário. Não, por quê que eu tenho que ser? Não, o senhor vê naquele dia que os irmãos não dormiram. Talvez não durmo também, se eu não posso dormir não. Eu, sábado todinho, né? Mas é isso mesmo, já nós vamos lá. Mas é o seguinte, Deus não levará em consideração o tempo de ignorância. Agora, preste atenção, não vai ter nenhum ignorante saindo aqui hoje. Diz aqui, ora, as obras da carne são conhecidas. Aí se tu tiver na carne praticando uma dessas coisas, tu já sabe. Se Jesus voltasse agora, rapaz, a possibilidade de tu não ir para o céu era 99,9,99 de tu não ir para o céu. É que tem a misericórdia, né? Não, vou dar um 9zinho, porque, né? Mas vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas. Já começa derrubando o bocado aqui, imoralidade sexual. Pronto. Começa por aqui. Você vai ligar a TV, imoralidade aparece. É ou não é? Você está trabalhando, você vai abrir seu e-mail, o Satanás aparece lá. É ou não é? Você está no meio da rua, o Satanás sai correndo. Sim ou não? Irmãos, imoralidade sexual tem em todo canto, sim ou não? Mas quem é nascido da carne e quem é nascido do Espírito? Aí os homens implantam esse pastor, é a dificuldade. Eu vou falar assim abertamente porque muitos me procuram mesmo. Muitos me procuram. Então, eu aprendi um negócio interessante na faculdade. Eu pensava que era só conversa. Mas eu coloquei em prática e eu vejo que é de verdade. Irmãos, seguinte. Vem homem e me procura esse pastor, mas é o instinto. Olha só, é lá em cima o meu, como é que se chama? Testosterona. Lá em cima. Pastor, é fisiológico. Fiz meu exame de testosterona lá em cima, saindo pelo nariz. Então é natural, pastor. Eu vejo uma mulher. Pronto. Esse dia eu estava pregando na igreja, aqui no distrito. O irmão acabou com o meu sermão. Eu ia fazer a introdução. Foi agora na Semana Jovem. Aí não tem esses sermãozinhos enlatados, eu tinha que pregar ali, né, na direção. E aí a introdução de um dos dias, não sei quem pregou viu. E aí falava sobre os sentidos. Não é? Aí na introdução, a direção do sermão era você perguntar dentre todos os sentidos, se você fosse escolher um, qual é que você não escolheria? Aí a pessoa, ninguém escolhe a visão, meu. Paladar, tato. Mas visão,
visão. Isso não é, irmão. Eu um senhorzinho, vou dizer até onde, na Barra do Ceará. Digo, que ele disse para todo mundo mesmo. Ele disse para todo mundo. Olha isso como é história, irmão. Senhorzinho, visão. Irmão, você não entendeu a pergunta. Você tem um tato, tem um paladar, olfato. Mas visão, irmão. Visão, eu entendi, é visão. Aí eu tive um trabalho medonho para. Tive que dizer que o irmão não tinha entendido para continuar para poder dar certo. Aí no final, irmão, o pessoal quer dizer que o porquê que é visão. Aí o irmão foi falar para todo mundo que era visão. Pastor, no teu texto ele disse: quando que te faz pecar, arranca. O que me faz pecar é meus olhos. Mas não, irmão, aí eu tive que explicar a compreensão do texto. Mas mesmo assim, pastor, é melhor arrancar mesmo, porque eu não aguento não. Eu não aguento essa idade todinha aqui, mas eu não aguento não. Se eu ver, eu estou pecando, pastor. Eu vejo, eu estou pecando. Aí eu disse: irmão, então o seu caso é melhor. Não, eu expliquei para ele o Espírito Santo, que trabalha na gente, né? Nova criatura, né? Ele só estava sabendo pedir direito do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o seguinte. O que eu quero dizer para vocês é, o meu professor lá de ética pastoral, ele ensinou uma técnica interessante, porque é pastor, mas é homem também, né? Pois bem, aí lá no seminário, um professor deu disse: olha, vocês precisam, se tem alguém com dificuldade, vencer essa dificuldade. A técnica é simples, é a tecla do quicar. Isso, quicar? É o professor que falou lá no seminário, teologia. Quicar, você nunca irá pecar com questões de fragilidade sexuais. Como assim, pastor? Olhou para uma mulher, quica o olhar. Não pode ficar com o olhar fixo. É a realidade. Se tem homem que tem dificuldade com isso daí, o problema, irmão, como a coisa modernizou, foi há 13 anos que eu assisti essa aula, não pode dar o zoom no teu Instagram. Essa foto. Não. Tá aqui, ó. Homem, mulher. Certo? Olhou. Que olhar? O cara quer ficar olhando, reparando. O cara quer ficar reparando. Porque se nós, na mente, biblicamente, desejarmos já o quê? Cometemos o quê? Adultério. Outra coisa, homem não olha no olho de uma mulher fixamente. Nariz. Quando está conversando. Irmãos, parece ser coisas banais. Mas vou dizer uma coisa, viu? É tira e queda. Tira e queda. Uma colega disse assim: mas pastor, colega lá no seminário, não formou não, ele não formou não. Ele não formou não. Pastor, a minha dificuldade aqui de onde eu venho, se eu sair quicando, ele é lá do Maranhão. Se eu sair quicando de uma para outra, pode passar o dia todo quicando, vai pecar do mesmo jeito. Esse cabra doido. Achou que gostou ele. Ei, mas quando a Bíblia fala sobre moralidade sexual, irmãos, preste atenção. Se você pegar no original, no grego, vai ter, quando eu disser a palavra no grego, pode ser que não tenha ninguém que lê em grego aqui, mas vai entender. Tem uma palavrazinha lá chamada porneia. Pronto, todo mundo entendeu. Para traduzir essa informação, imoralidade sexual, porneia. Depois essa palavra grega veio evoluindo, aí foi para o latim e até chegar no português, e hoje nós temos uma palavra chamada pornografia. Aí você escolhe. Mas o fato é, você vai ver lá o significado de moralidade sexual, aí entra na tradução fornicação e prostituição, dentro da palavra porné. Fornicação, prostituição. Pastor, estou namorando e tal, estou para conhecer como é antes de casar e tal, para ver se dá certo, né? O negócio está moderno. Fornicou, já sabe.
Entendeu? Fornicação. Ok, são conhecidas, né? São conhecidas. Aí diz assim mais, ó, diz assim, ó, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos. Declaro a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não quê? A mesma frase lá, né? De João 3, que se repetiu várias vezes, ele diz o quê? Não herdarão o reino de Deus. Não é um conselho. É falando exatamente o que Jesus disse, reafirmando. Aí, claro, mas que Jesus disse que é nascido da carne é carne, porque se continuar aqui, tu é carne. Tu pode dizer da tua boca para fora que eu sou rabi, que eu sou mestre. Tu pode ir para a igreja e cobiçar bem arrumadinho. Tu pode não faltar uma programação da igreja, mas se tu vive na carne, meu amigo, tu é carne. No juízo final, tu vai ser condenado como alguém que vive na carne. Agora, assim como é conhecido as práticas da carne, também é do Espírito. Mas veja, o do Espírito é como ele diz, a história do vento. A gente sente que está vivendo no Espírito. Presta atenção que diz o verso 22. Mas o fruto do Espírito é, aí começa a lista linda: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando contra estas coisas não há lei, não será condenado, porque você não precisa ter a condenação da lei sobre a tua vida, porque quem é nascido da carne é, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Diante disso, irmãos, Jesus estava dizendo para Nicodemos é o seguinte: cara, tu tem um mau conhecimento aí, tu não é pagão, tu teve teu batismo aí, nascido da água, de repente tu já foi, mas eu preciso te dizer uma coisa: tu precisa nascer de novo, e é nascer do Espírito. Então, o que é que Nicodemos fala? É no verso 9, vamos lá. Nicodemos, então, no verso 9, ele diz assim: mas como é isso? Continua dando de doido. Vê no verso 9. É no verso 9? Ele olha para Jesus e diz assim: mas como é isso aí? Aí, irmãos, aí até Jesus tem um momento. Até Jesus tem um momento que ele chega assim: não, peraí, isso vai de tudo. Porque Jesus não era cearense, mas no verso 9 ou 10, Jesus olha para ele e diz assim, ó. Jesus olha para ele e diz assim: ei, mano, tu é mestre em Israel, tu é do Sinédrio. Em outras palavras, né? Tu é do Sinédrio. E tu vem me dizer que não está compreendendo o que eu estou dizendo? Jesus já pegou a lei, porque aqui ele já tinha entendido. Jesus desenhou para dizer o que era nascido do Espírito, hein? Ele já tinha entendido, hein? Ele já tinha, deu editor, já tinha entendido. Aí diz: mas peraí, tu é do Sinédrio, faz parte dos 70, tu vem dizer para mim que tu está entendendo o que eu estou falando. Aí Jesus aproveita para dar uma. Diz assim: rapaz, se eu estou falando das coisas da terra, tu não entende mais isso se eu falar das celestiais. Foi essa daí? Às vezes eu uso parecido com alguns, ó. Minhas tacadazinhas tem que ser aprendendo com Jesus, né? Da terra, tu vai da terra, tu não compreende, eu vou falar das celestiais, tu vai ficar zambeta aqui na minha frente. Aí o que acontece? Aí, irmãos, Jesus finaliza a conversa com ele profetizando. Vou logo para os finalmente. Jesus então finaliza a conversa com ele profetizando. Jesus olha para ele e diz o seguinte, ó. Jesus olha para ele e diz o seguinte, em outras palavras: tu pode estar não querendo reconhecer que eu sou o Messias, mas o que a profecia bíblica diz daquele que irá vir, sou eu. Aí Jesus, no verso 14, Jesus, profecia final. Aí Jesus se despede dele dizendo o seguinte:
Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E finalizou a conversa de Jesus com Nicodemos, respondendo a pergunta que eu fiz no início. Nicodemos saiu dessa conversa com Jesus salvo ou perdido? Perdido. Ele saiu perdido. Mas eu louvo a Deus por uma coisa. Eu louvo a Deus por uma coisa. No final da história, ele se salvou, diga amém. Amém. Como assim, pastor, ele se salvou? Página 115, desejado de todas as nações. Vou finalizar com isso aqui. Tá cedo. Eita. Página 115. Desejado de todas as nações. Segundo parágrafo. Eu quero que você entenda uma coisa. Nicodemos saiu daquela conversa com Jesus perdido. Mas em algum momento ele entendeu de fato o que é nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Nascer da água é ser batizado. Nascer do Espírito é conversão. Deu para entender? Tem a possibilidade de alguém ser batizado e não se converter? Tem. É só o que tem. Pessoas se batizam e não se convertem. Jesus volta e está perdido. Não vai herdar o reino dos céus. Mas por quê? Porque não largou as práticas da carne. Porque quem é nascido da carne é carne. Não dá para assimilar duas coisas. Mas pastor, nem o ser humano que passou nessa terra não pecou a não ser Jesus. Desculpazinha, né, irmão? Isso é uma verdade, mas é desculpa. Por que é uma desculpa? O próprio apóstolo Paulo, de tanto que ele pregava, ele entendeu. Ele só pregava porque era a maior necessidade dele. Apóstolo Paulo vivia na carne. E ele precisava mais do que todo mundo entender sobre o assunto. Sabe qual é o nosso problema? Vivemos na carne, mas não queremos aprender sobre o assunto. Esse é o problema. Tipo assim, não quero nem ver isso aqui, tá bom aqui desse jeito, vou continuar. O apóstolo Paulo, ele fez algo diferente. Lembra quando ele disse que esmurrava o próprio corpo? Porque aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, o contrário ao que acontecia da palavra de Deus. É um primeiro passo para a conversão, para nascer do Espírito. O que seria isso? Reconhecer. Você fala com pessoas que estão vivendo na carne e não reconhecem. É incrível. Eu sei que tem umas doenças aí que faz isso com o ser humano também. É por isso que quando pega assim muito doente, psiquiatrazinho para poder a gente conversar depois. Mas a grande maioria não estão querendo tanto abandonar a carne, porque viver na carne é gostoso, irmãos. Temporariamente. Aí fazem, sabe o que? Não fazem como o apóstolo Paulo. Primeiro passo para a conversão é reconhecer. Quando o apóstolo Paulo esmurrava o próprio corpo dizendo: homem miserável que eu sou, ele se reconhecia, como a Bíblia diz, o que nós somos, irmãos, trapos de imundícia. Mas se nós pegamos um adventista, geralmente de muito tempo, que o cara conhece muito a palavra de Deus, quer diminuir os outros, quer se achar melhor do que os outros, morrendo na carne, fariseu, perdido dentro da igreja, às vezes é líder. Vaidade. Irmãos, o apóstolo Paulo nos ensinou que pode, se ele comer pãozinho de farinha, como eu e você conseguiu, eu e você também. Se ele conseguiu, eu e você também. Amém. Primeiro passo qual é? Esmurra o próprio corpo, mas ele não é de verdade não. Porque os irmãos, né? Vai, pastor. Vai, já estou me rasgando aqui, agora não. Ele não pede para você se machucar não, viu, jovem? Tinha algum jovem aí, giletezinho querendo se cortar, pelo amor de Deus, não é de Jesus não, viu? Reconhecer
reconhecer o seu erro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê, irmãos? Se humilhar, orar, me buscar, aí tem assim, ó, e deixar os seus maus caminhos, aí tem uma condição, é essa. Aí Deus diz o quê? Eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Amém? Então, dentro do processo, o que está faltando para mim e para você? Se você já nasceu da água, louvado seja Deus. Primeiro passo já tomou, foi batizado. Louvado seja Deus. O que você precisa fazer agora para nascer do Espírito? Para se converter verdadeiramente, é reconhecer os seus erros. Para alguns serão mais fáceis, para outros demora um pouco mais. Mas se quem não reconhecer os seus erros para ter mudança de vida, não herdará o reino dos céus. Reconheça os seus erros. Faça como o apóstolo Paulo. Estude sobre a palavra. E quem sabe, um dia, você chegue à maturidade do apóstolo Paulo, que ao final da sua vida, ele simplesmente olhou para ele mesmo e disse: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A herança pecaminosa continua, mas novidade de vida em Cristo Jesus, do verdadeiro converso. E quando ele sabia que ia morrer, ele tinha certeza de uma coisa, irmãos. De quê? Que herdaria o reino de Deus. Amém. Se ele conseguiu, eu e você conseguiremos. Sabe por quê? Porque Nicodemos, que eu venho colocando como vilão desde o início, ele conseguiu, amém? Amém. Olha o que aconteceu. Desejado de todas as nações, página 115, segundo parágrafo. Jesus, porém, conhecia o solo em que lançara a semente. As palavras dirigidas à noite a um ouvinte na solitária montanha não foram perdidas, amém? Isso quer dizer que as palavras de Jesus lançadas nessa manhã não voltarão vazias, amém? Durante algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Cristo. Por isso que eu sei que ele não estava salvo naquele dia. Durante um bom tempo não reconheceu. Aí diz assim, ó: mas observava-lhe a vida. Ele lia a palavra de Deus na própria vida de Jesus. Observava-lhe a vida e ponderava-lhe os ensinos. Repetidamente, lá no conselho do Sinédrio, ele frustrou os planos dos sacerdotes que queriam destruir Jesus. Olha que interessante. Ele voltou para o Sinédrio. E muitas vezes, quando o conselho do Sinédrio diz: vamos matar aquele cara, aí ele se mete e diz: não, peraí, o cara é gente boa. Ele repetidamente, ele abortou os planos do Sinédrio. Isso quer dizer que Deus pode influenciar onde você está. Se você está vivendo dentro de um covil diferente do que é a vontade de Deus para a tua vida nesta terra, você tem que decidir sair de lá. Mas enquanto você não sai, você precisa ser usado pelo Espírito Santo. Amém. Então, diante disso, ela diz o seguinte: quando afinal Jesus foi erguido na cruz, ele viu Jesus erguido na cruz. Ele lembrou, ela diz, João capítulo 3, ela cita João 3,14, a profecia. Ela diz assim, quando afinal Jesus foi erguido na cruz, Nicodemos relembrou o ensino no Monte das Oliveiras. Aí ela diz, o verso: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele viu Jesus na cruz e lembrou naquele momento. Até ali ele estava perdido. E o que aconteceu? A luz daquela secreta entrevista iluminou a cruz do Calvário, e Nicodemos viu em Jesus o
o Redentor do mundo e seu Salvador. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você pode ser adventista de muito tempo. Você pode ter nascido da água há muito tempo. Mas você pode ter passado todo esse tempo vivendo na carne, escondido. Jesus, ele se levantou, foi levantado em uma cruz no Calvário. E Nicodemo se converteu naquele dia ao ver Jesus na cruz. Mas eu quero te dizer que hoje você está tendo a oportunidade de ver uma vez mais Jesus erguido na cruz. E você sabe que foi por conta dos meus e dos teus pecados. Isso quer dizer que você, enquanto ecoar o acontecimento de Jesus na cruz do Calvário, você terá a oportunidade de salvação e de arrependimento. Mas existirá um momento que a Bíblia diz que a porta da graça se fechará. E aqueles que estarão vivendo na carne, continuarão vivendo na carne. E os que estarão vivendo no Espírito, continuarão vivendo no Espírito. Eu não sei se é hoje, se é amanhã. Mas eu sei que a tua salvação e a tua decisão precisa ser hoje. Ela continua dizendo o seguinte: olha o que acontece com uma pessoa convertida. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo e com você. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Lembra que Jesus não tinha nem lugar para ser enterrado? Lembra que José de Arimateia tinha uma covazinha? Nicodemos procurou José de Arimateia. Era rico Nicodemos, sim ou não? José de Arimateia não. José de Arimateia e Nicodemos foram lá e tiraram o corpo de Jesus e colocaram lá. E olha o que a Bíblia diz, olha o que a irmã Mate diz. Nicodemos tomou ousadamente a dianteira, empregou sua fortuna na manutenção da igreja. Irmãos, conversão. Nós vemos irmãos apegados por tudo que tem, sem querer ajudar a causa de Deus, só querendo acumular coisas nesse mundo. Não é conversão, irmãos. Viver para esse mundo não é conversão, irmãos. Agora, diz o seguinte: tomou ousadamente a dianteira e empregou sua fortuna na manutenção da igreja, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha. Quem é convertido, o mundo pode cair sobre a sua cabeça, mas você permanece firme como a rocha. Agora isso aqui me chamou a atenção. Animando a fé dos discípulos. O cara que estava todo errado, agora estava animando os discípulos. Isso é fé genuína. Isso é conversão. Aí diz assim, irmãos, e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho, foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. E ela diz o seguinte, irmãos: tornou-se pobre em bens deste mundo, todavia não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Amém. Os recursos que nós temos nessa terra só tem sentido se forem para bênçãos celestiais. Amém. Porque nós não levaremos nada do que nós temos aqui, mas combater o bom combate é o nosso alvo. Ter a certeza da coroa, guardar a fé, é o que nós precisamos fazer. A última coisa que eu vou lhe dizer, para nós termos um louvor especial e depois uma oração. Eu sei que para alguns será mais difícil do que para outros. Pastor, me resume, o que é que eu preciso fazer? Você já nasceu da água? Falta você nascer do quê? Do Espírito. Pastor, mas eu já tenho tanto tempo de adventista, venho vacilando, vivendo na carne e não consigo viver no Espírito. Pastor, me dê uma receita para viver no Espírito. Então, irmão, de tudo que eu falei aqui, você pode esquecer de tudo. Você só não pode esquecer do que eu vou dizer agora. A Bíblia ensina
como você pode nascer do Espírito. Jesus disse que assim como o vento, você sente o Espírito. Mas a Bíblia também nos diz como eu posso ter o Espírito Santo. E por isso que eu falei do louvor que falava sobre o Espírito Santo, que é o principal. Nascer do Espírito. Eu quero que vocês entendam que existe um verso na Bíblia, Mateus 7,7. Abra sua Bíblia. Mateus 7,7. Lembra daquele verso que diz assim, ó: pedi e dá-se-vos-á. Lembra? Vê se é em Mateus 7,7 mesmo, porque às vezes aí depois que nessa alimentação vegetariana tem gente que tá boa. Mateus, depois do pastor Rafael eu comecei a fiquei com medo, né, Dona? Mateus 7,7. Vou até fazer o exame que ele fez. Mateus 7,7. Pois bem, Mateus 7,7. É isso mesmo. Olha, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Aí você olha para mim e diz: pastor, eu não forço o texto não. Aonde é que aí está dizendo que isso aí é o Espírito Santo, pastor? Porque eu também assisto televisão naqueles pessoal lá da prosperidade, e quando eles usam isso, quer dizer, tu está com a casa pequena, pede, Deus te dá. Busque, tu rachar. Tu está com pouco dinheiro na conta, pede, que Deus dá. Determina que vai dar certo. Não é isso aqui não, pastor? Lembra que eu iniciei falando dos evangelhos sinóticos? Aqui em Mateus não diz que isso aqui é o Espírito Santo. Não diz. Certo? Mas Lucas 11:9, vai lá. Pastor, está dando certo mesmo, hein? Lucas 11:9. Estamos aqui para aprender, né? Vamos aprender. Lucas 11:9. Lucas fala da mesma coisa que Mateus falou, sim ou não? Só que como é um evangelho sinótico, fala a mesma história, mas amplia. Aí aqui presta atenção. Rapaz, eu morri, não sabia disso, pastor. Pronto, então já vai morrer sabendo. Lucas 11:9. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Aí vê o que diz o verso 13, irmãos. Diz assim, ó: ora, se vocês que são maus, e somos mesmo, né? Somos maus, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, que dará o quê? Dará o quê? Dará o Espírito Santo a quem? A quem lhe pedir. Está aqui o segredo. Pastor, venho lutando contra a carne, nunca consegui vencer. Tenho pecados acariciados, ninguém sabe, mas eu sofro com isso. Já me acostumei, mas eu sofro com ser uma pregação dessa aqui. Então, pastor, que é desse jeito que acontece. Então, pastor, como é que eu faço para de uma vez por todas, sabendo que Jesus vai voltar a qualquer momento, nascer de novo, nascer do Espírito, e não nascer, não trabalhar mais só com a carne, e sim com o Espírito? Aí Jesus diz para você: a única coisa que eu quero, meu filho, é que você peça, pedir e dá-se-vos. Busque e achará. Pedir quem? O Espírito Santo. Buscar quem? O Espírito Santo. Bater na porta onde está quem? O Espírito Santo. Jesus diz: faça isso e eu lhe darei. Se nós não estamos vivendo o fruto do Espírito ainda em sua plenitude, não é porque falte poder dos céus, porque
Porque se o apóstolo Paulo conseguiu, se Nicodemos conseguiu, se Jó conseguiu, tantas outras pessoas conseguiram, eu e você também iremos conseguir. Então, se você, assim como eu, deseja nascer de novo, nascer do Espírito e viver em novidade de vida, escute esse louvor especial e logo depois nós iremos orar. Concluída, portanto, a oratória do pastor Galberi neste dia 31 de agosto, domingo de 2024. Agora vamos ouvir a canção, mas não podemos registrar a mesma, pois causa direitos autorais. Olha Jesus.